E aí pessoal, beleza? Bem, Lael Freitas aqui na área. A gente vai fazer aqui agora uma instrução de montagem de sistema com sistema mecânico, né? Sistema de vantagem reduzida 3:1. É um sistema muito utilizado pelos bombeiros em todo o país. Especialmente eu posso afirmar que assim, é um dos sistemas que é mais utilizado mesmo, porque é simples de fazer e facilita em muitos tipos de ocorrência. Quando a gente vai fazer um tipo de resgate, seja de uma vítima, uma pessoa, dentro de um bueiro, de um buraco, de uma cisterna, ou então até mesmo de um corpo que precisa fazer uma retirada, até diante do animal, a depender do tamanho, né, da espessura do buraco, da profundidade, esse sistema é muito utilizado, né? A gente faz alguns ajustes de corda e a gente vai fazer a demonstração para vocês, o passo a passo, como é que é feito. Vamos fazer uma simulação aqui da retirada de uma vítima ou um animal preso dentro de um buraco, de um bueiro ou uma cisterna, para vocês terem uma visualização mais ou menos, ter uma base de como é que isso é feito nas ocorrências de resgate. Beleza? Acompanhe a gente aí para as próximas cenas. Beleza, pessoal? É o seguinte, eu vou fazer aqui a demonstração dos equipamentos que a gente vai utilizar para a montagem desse sistema. Como eu falei, 3:1 reduzido no tripé. Pode aproximar. É o seguinte, esse primeiro equipamento aqui é a polia dupla, não é? Ela fica na parte de cima do sistema. Essa aqui é a polia simples. A gente usa dois rescue senders que são para travar, né? E serve como sistema de captura. A gente também pode utilizar um nó pro SIG, caso não tenha esse tipo de equipamento aqui, que ele facilita, né, caso você não tenha equipamento, ou então tem equipamento suficiente para poder fazer, para poder montar mais de um sistema. E nessa situação aqui do 3:1, a gente utiliza dois rescue senders que servem para poder fazer essa captura de progresso. Nós temos aqui também dois mosquetões, eles vão ficar presos nas polias e também na placa de ancoragem que eu vou mostrar logo ali em cima. E os mosquetões que ficam nos cordeletes, né? Os cordeletes vêm junto com os resistentes e um mosquetão para cada parte do equipamento. Então a gente vai fazer aqui a utilização do cabo solteiro, um cabo menor, porque a gente vai fazer a exemplificação aqui, a utilização no local menor, um pátio, né? Então a gente não tem necessidade de usar um cabo muito grande, uma corda muito grande. Beleza, vamos lá para os próximos passos. Bem pessoal, voltando aqui, estou com meu colega de guarnição, Renan. Ele vai me auxiliar na montagem do sistema 3:1, né? Ele também tem algumas coisas para pontuar, né? Pode pontuar também, Renan? O sistema 3:1 é o que a gente mais utiliza, por ele ser o que utiliza uma quantidade de corda menor. Ele reduz o peso da carga do que se a gente puxasse diretamente com a corda, então ele reduz o peso. É isso aí, ele vai me ajudar aqui, ele vai me ajudar aqui a montar, né? A gente vai fazer a montagem aqui, vocês vão ver aqui em tempo real como é que a gente utiliza para poder fazer a montagem desse sistema, né? O que é importante pontuar, eu deixei aqui um tipo de nó que é muito conhecido, a gente chama de AZN8. Pode aproximar mais para o pessoal verificar aqui. Esse nó aqui é chamado de AZN8. Esse peso aqui é o que vai para a carga, né? Esse nó aqui é o que vai para a carga, o peso da carga. Quando a gente pontua, que tem que já deixar esse sistema já montado, né? O nó aqui já com a ponta, né? Desse jeito aqui. Isso aqui ele vai para a carga. E agora a gente vai fazer os desvios. Vamos fazer na outra posição porque fica mais fácil para a gente ter nossa visualização, como é que mostra o pessoal. Vira aqui. Primeiro, a gente vai utilizar a polia dupla. Pode aproximar mais se não tiver necessidade aqui também. E dar a primeira volta, primeiro desvio. Renan, ele vai ficar com a parte da polia simples para a gente fazer de uma forma mais rápida, não é? A gente vai montando aqui. Eu vou botar
utilizando a polia simples para fazer a parte de baixo. A gente vai pegar a outra parte da corda que não está com a carga e dar mais uma volta aqui e subir para a polia dupla. Pronto, o que, é que a gente vai fazer agora? Vai dar outra volta, aliás, eu estava quase esquecendo, né? Puxei, né? Tá pegando aqui os dois? Pronto, inicialmente a gente monta esse sistema. A gente dá uma olhada também para ver se não está cruzando, né? Como vocês podem perceber, aqui não está cruzando, né? Porque é uma coisa que acontece muito quando se monta esse sistema. Às vezes ele pode estar assim, ó, virado. Isso atrapalha na movimentação da carga. Não é que ele possa comprometer totalmente, mas assim, quando você faz a movimentação da carga, isso é ruim. Então a gente sempre verifica e faz isso no chão assim para poder ver e facilitar a visualização. Aqui ela não está cruzando, né? Vocês podem perceber. Facilita o nosso manuseio. Agora eu vou deixar correndo aqui para ele montar o rescue sander em do lado do mosquetão, do lado da polia, junto com o mosquetão, né? Que no caso é o peso, é a corda que vai para o peso, que vai para a carga, né? Que no caso, como eu falei, que seria a vítima, o animal, né? Que queira fazer a retirada no resgate. E o outro rescue sander a gente vai montar aqui na polia dupla. Pode fazer aí essa primeira parte. Agora eu vou fazer a parte de prender o rescue sander na polia simples, usando o mosquetão. É sempre bom lembrar de rosquear aqui. Agora eu vou soltar aqui. Uma dica é que o rescue sander tem uma seta, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Bem aqui, essa seta tem que estar apontada para o lado da carga, ou seja, para baixo aqui nesse caso. Agora vou fazer aqui a minha parte e a gente vai utilizar o segundo rescue sander, usando a parte de cima junto com a polia dupla. Aqui a gente vai prender na placa de ancoragem a parte de cima do tripé. A gente utiliza na mesma direção da corda que vai para a carga, que é essa aqui. Vamos visualizar, tá vendo? Vai ser na mesma corda. Lembrando também, a seta ela tem que estar direcionada para carga, essa seta aqui, quem for utilizar esse equipamento. Beleza, agora vou utilizar esse mosquetão para poder prender a polia dupla, que vai para a placa de ancoragem. E nessa ponta aqui, é importante pontuar, que a gente vai deixar esse rescue sander preso na placa de ancoragem, e o mosquetão da polia dupla vai ficar preso também na placa de ancoragem. O sistema aqui já está pronto, agora a gente vai fazer a montagem do tripé. Vamos lá. Bem pessoal, aqui o sistema já está quase sendo finalizado, né? Pode pegar aí. Aqui a gente monta primeiro esse aqui, preso aqui numa ponta, placa de ancoragem, e o rescue sander deixa na outra parte aqui do furo para prender também. Sempre bom verificar os mosquetões aqui estão bem travados, tá vendo? Uma situação de segurança para a gente sempre fazer com total maestria, fazendo padrão. O outro mosquetão vai ser utilizado agora aqui embaixo para prender aqui na carga. Estamos usando aqui 1 galão, né?
um galão aqui com água, né? Para fazer a simulação de uma vítima com algo que esteja preso, né, galera? Vou afogar aqui. Beleza? Qual é a ideia aqui desse exemplo aqui, né? Aqui seria uma simulação, como eu falei, considerando aqui que tem uma vítima presa no buraco, numa cisterna, num bueiro, a pessoa não consegue se locomover, não é? Tem uma certa dificuldade, então isso facilita que a gente faça esse tipo de resgate. Bem, como eu tinha falado, um galão de água, né, aqui embaixo, ele vai simbolizar aqui uma vítima que precisa ser resgatada, pode estar no bueiro, em uma cisterna, algum tipo de buraco que foi cavado, né? E, infelizmente isso acontece muito aqui em Salvador. Pessoas às vezes estão fazendo algum tipo de obra e de repente deixam um determinado buraco, não tampam, não sinalizam, e às vezes uma criança, um menor de idade, né? Até um animal acaba caindo, sofrendo esse acidente. Então é um sistema muito utilizado aqui nesse tipo de ocorrência também, para fazer esse tipo de resgate, né? Como vocês viram aqui já do galão aqui simbolizando aqui, simulando a vítima, a gente vai fazer agora a puxada e vai fazendo o sistema de captura de progresso, né, que ele vai ser utilizado aqui, como eu falei, pode aproximar mais. Esse rescue sender aqui a gente vai utilizar, né, justamente para ter esse controle do progresso da carga. Quando a gente for subindo, ele vai travando e vai mantendo a carga sempre acima do seu ponto inicial, né? Se não tiver esse tipo de travamento aqui, você ficaria só dependente do bombeiro estar puxando, e seria um problema, porque se tivesse alguma situação de soltar, de repente outra situação até de emergência, a pessoa vai estar presa nesse sistema aqui, não é isso? Renan agora vai fazer aqui a demonstração aqui dessa forma quando a gente for puxar. Eu vou puxando e você vai fazendo o pé, né? Pronto, eu vou fazer a puxada e Renan ele vai mantendo o controle aqui na captura de progresso. Lembrando que isso aqui seria uma vítima no bueiro, no buraco, na cisterna. Vamos lá? Bem, a polia ela colou, né? Quando ela cola, ela vai travar e aí a gente vai fazer a compensação. Vai lá, Renan. Pode falar aí. Como vocês puderam ver, quando o Lael soltou o sistema, esse aqui ficou responsável por fazer essa captura. Você vê que por mais que eu folgue aqui, que é esse que puxa a carga, não faz diferença, porque o que está fazendo a segurança do sistema, para, como ele falou, em caso de emergência, uma mão escorregar ou qualquer outro evento possa ocorrer, não corre o risco da vítima descer subitamente de volta para o poço, vala, ou seja lá onde ela estiver, né? E aí eu vou fazer a segunda puxada até o objetivo final, que é a pessoa ser trazida para a superfície. Aqui, só para fazer o polia com polia, a gente pega e faz o avanço de novo até chegar no objetivo. Mais uma? Mais um? Mais um? Acho que é a última. Aqui a gente chegou no limite, né? Mas vocês podem perceber que a gente fez a condução, né, do ponto inicial, né, até a superfície. Claro que isso aqui é simulação, né? E é sempre bom a gente manter um treino diário, né? Sempre fazer treinamentos programados, não só sobre esse sistema aqui, mas sobre outros sistemas também, até outros tipos de amarrações, né? Nós de amarrações, fazer também simulações quando a gente faz um resgate de uma vítima, seja numa escada, numa maca, numa maxcad e tal, numa prancha rígida. Então são procedimentos importantes, né? Que inicialmente eu trouxe esse tema aqui,
para vocês entenderem a importância do sistema que é utilizado por nós. Nós aqui fazemos sempre esse tipo de resgate, né? Quando é feito, é sempre bom que a gente mantenha isso aqui em mente, esse sistema aqui pronto, né? Principalmente na cabeça, para a gente fazer da melhor forma possível e no maior padrão. Muito obrigado por ter acompanhado o conteúdo e digam nos comentários, peço a vocês também que façam sugestões, coloquem dicas também, o que é que vocês acham, né? Se gostam também do dia a dia de treinamentos daqui do quartel, se querem que a gente aborde outros tipos de treinamentos também, posso trazer. E esse foi o primeiro treinamento voltado para a simulação de um resgate de vítima em uma cisterna, em um bueiro, né? É um tema muito importante e é sempre bom informar e educar as pessoas a tomarem cuidado onde estão andando, onde estão passando. Caso tenha uma obra em um determinado local e não esteja bem sinalizado, procure informar as autoridades, ou então informar a vizinhança que determinado local é um local de risco, né? Isso é um ponto importante porque evita muitos acidentes e são ocorrências desse tipo que a gente atua muito. Buracos que ficam em construções, em locais improvisados, e muitas pessoas às vezes não sabem que tem aquele determinado tipo de risco e acabam andando por aqueles locais, né, de alto risco e sofrendo acidentes. E nessas ocasiões, muitas vezes a gente faz esse tipo de sistema aqui para fazer o resgate da vítima. Como eu falei, é uma situação que é um sistema que pode ser usado em diversas ocasiões. Então, a ideia de a gente treinar esse tipo de sistema é porque é um sistema muito fácil de ser montado e que facilita muito o nosso trabalho. Porque às vezes na ocorrência, tempo também é uma questão muito crucial, uma questão muito importante. A gente não pode perder muito tempo na montagem de um sistema, porque o que está em jogo é uma vida. E a depender da situação, se houver muita demora, o resgate demorar muito, então a pessoa pode não resistir na situação em que se encontra, né? Se for uma pessoa, uma criança, né? Então isso é super importante. E ter esse sistema já em mente para poder montar. Às vezes também é sempre recomendado deixar alguns sistemas montados, porque facilita na atuação do bombeiro. Isso depende, claro, de cada guarnição. Porque uma guarnição, quando ela está atuando, que ela atua mais fortemente com esse tipo de ocorrência, esse tipo de resgate, porque aqui em Salvador tem viaturas, né? Tem guarnições que são especializadas apenas para resgate e outras que atuam com resgate e combate a incêndio. Como a gente aqui é uma BTS, a gente atua nesses dois sentidos, para resgate, né? Principalmente salvamento terrestre na atuação e combate a incêndio. Porque o combate a incêndio é o tipo de ocorrência que a gente pega mais. Mas é sempre importante a gente manter um treinamento nesse sentido, né? Porque sempre deixa a equipe preparada para diversas ocasiões, porque as situações de resgate podem acontecer em qualquer local e ter uma equipe preparada, sempre fazendo treinamento, né, mantendo um padrão necessário e principalmente mantendo esse sistema aqui em mente, facilita muito a nossa atuação, que a gente não se perde e não atrasa no atendimento da ocorrência.